Fala pessoal, tudo bem? Sou o professor Aislan e mais uma videoaula hoje aqui no canal Geografia Lúdica. Curta, se inscreva, compartilhe as nossas videoaulas, certo? Hoje vamos falar sobre a geografia urbana brasileira. Sim, geografia urbana brasileira. Nessa videoaula nós vamos observar os aspectos da urbanização brasileira. Meu objetivo é justamente contribuir para um maior conhecimento da realidade brasileira, tá? E nesse caso nós vamos estudar então como se deu esse processo de urbanização e quais as suas características básicas dentro de formação em nosso território nacional. O Brasil, como os demais países da América Latina, apresentou um rápido processo de urbanização no século XX, sobretudo a partir da década de 1960, sendo que em 1940 a população urbana brasileira era de 26% do total. Em 2000, essa população passou para 81%, um crescimento muito rápido. Em números absolutos, em 1940, a população que residia nas cidades era de 18,8 milhões de habitantes e em 2000, de aproximadamente 138 milhões de habitantes. Assim, em apenas 60 anos, os assentamentos urbanos do Brasil foram ampliados de maneira a abrigar mais de 125 milhões de pessoas. É muita gente dentro do território nacional. A gente consegue observar, portanto, que ocorreu nesse período um imenso crescimento das cidades, né? Esse crescimento foi necessário para abrigar essa população, bem como as suas demandas sociais, como moradia, trabalho, educação, saúde, transporte, energia e água, ok? A nossa urbanização constituiu um fenômeno na segunda metade do século XX e pode ser considerado um fenômeno recente. As características desse fenômeno estão expressas aonde? Na paisagem urbana das cidades e metrópoles brasileiras e são decorrentes de vários fatores, né? Que a gente pode citar como, por exemplo, o êxodo rural, que por sua vez está ligado ao excedente da mão de obra no campo. Um outro processo é o que? A industrialização tardia e a modernização das atividades agrícolas conjugadas à concentração de pessoas nas grandes cidades. Outro fator seria o aumento do poder aquisitivo da população, favorecidos pela expansão do capital financeiro dentro da economia. Outro que a gente também eu tenho em mente aqui é o que? A inovação tecnológica e o aumento da produtividade das indústrias de bens de consumo para suprirem as necessidades da vida urbana, tá? Esses são alguns desses fatores. Para a gente compreender a urbanização brasileira, é necessário que a gente volte um pouco no tempo e começamos a relembrar, alguns marcos históricos relacionados ao crescimento urbano de nossas cidades. Segundo Milton Santos, o pai da geografia, o Brasil deixou o século XIX com aproximadamente 10% da sua população residindo em cidades. As raízes da urbanização brasileira são encontradas na sua história colonial. A gente pode encontrar todos esses processos de criação. Os primeiros centros urbanos surgiram no século XVI, ao longo do litoral nordestino, em razão da produção de açúcar, justamente nos séculos XVI e 17, por aí, tá? E por aí começou a surgir também alguns núcleos urbanos, tá? Já no século XX, a produção de café foi extremamente importante no processo de industrialização do nosso país. Desde o período colonial, o Brasil já apresentava cidades de grande porte, tá? Entretanto, foi a partir da virada do século XIX que o processo de urbanização da sociedade brasileira começa realmente a se consolidar, começa realmente a tomar forma. Essa urbanização ela foi impulsionada por vários fatores, tá? A gente pode citar o quê? A libertação dos escravos em 1888, a proclamação da República em 1889, a expansão da indústria que ainda incipiente se desenrolava na estreita das atividades ligadas ao quê? A cafeicultura, as necessidades básicas do mercado interno.
No entanto, só a partir do final do século XIX, início do século XX, muito lentamente as cidades brasileiras conheceram algumas reformas urbanas, tá? Essa iniciativa impulsionou o crescimento da população urbana e lançou as bases de um urbanismo mais moderno, tá? Podemos afirmar que só a partir de 1930 o Estado começa a investir de fato nas cidades, dando-as assim uma melhor infraestrutura urbana e de melhores condições físicas para o desenvolvimento da indústria, visando sempre o quê? Atender às demandas locais, mas sobretudo a substituição de importações, tá? Assim, lentamente, pouco a pouco, a burguesia industrial assume hegemonia política sem que se verificasse, no entanto, uma ruptura com os interesses das oligarquias rurais e com interesses hegemônicos estabelecidos até então, até o prezado momento nesse processo de urbanização. Milton Santos, fala sobre a questão do movimento de urbanização, pode ser verificada a partir também da década de 1950, que é já uma época mais contemporânea de um forte crescimento demográfico justamente das cidades brasileiras. Sobretudo as cidades que estão na região sudeste do Brasil, a região mais desenvolvida. Esse crescimento é justamente um resultado de uma alta taxa de natalidade e elevada a diminuição dessa taxa de mortalidade. Nós temos também alguns progressos sanitários, melhoria das condições de vida da população e também o próprio processo de urbanização que vai fazer essa cidade se tornar mais forte ainda. A gente pode ressaltar, contudo, que esse fenômeno não se dá de forma homogânea, uma vez que são diferentes os graus de desenvolvimento e de ocupação prévia das diversas regiões do Brasil. Muito assim, se faz necessário destacar que a ação do Estado pouco variou quando se discute a questão urbana brasileira, né? Essa ação sempre esteve a serviço da grande industrialização que comandou a produção da cidade e agora do espaço metropolitano, certo? É que eu falei, nós aqui falando sobre a geografia urbana brasileira, um resumo desse processo histórico, de como se iniciou até basicamente chegar nos dias atuais, e a gente destaca também a importância da industrialização. Muito obrigado, professor Aislan, valeu demais mesmo nessa videoaula, tá? E a gente pode verificar também, só para relembrando aqui, que as metrópoles brasileiras, elas cresceram e se expandem continuamente, produzindo e reproduzindo novas e reforçando algumas formas de segregação espacial. Nós veremos isso numa próxima aula, certo?